Olá, pessoal. Estamos no Conexão Emato ou no Happy Hour Podcast? Ou seria isso uma collab, como eles gostam de falar? As pessoas que trabalham com isso, os jovens, não que nem a gente, que somos velhos. Nós temos aqui ela. A musa do NKs. Dos NKs. A dona do Cartino Brasil, a pessoa que mais entende de cada NK do planeta Terra, que eu conheço. E quiçá de outros planetas. Então. Não só porque ela conhece, porque o NK tá no nome dela. Exatamente. É intrínseco a ela. É intrínseco. Lucila Nassif Kerbaui, é um prazer ter você aqui hoje, uma honra. Tô com muito todos os feliz adjetivos. com o convite, nem tanto, vai. Pode falar, nossa amiga já tá bom. Nossa, né? eu sei. Não, nem tanto. Mas Seja muito bem-vinda. muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Acho que a gente vai passar uma hora aí bem animada. Sem dúvida. Se os meus colegas se comportarem, com certeza. Mas eu já tô acostumada. Traremos uma estatística. Você, como bem sabe, tem uma filha na medicina. Hoje as mulheres na medicina já passam os homens. Mais de 55% dos médicos são do sexo feminino. E falando da nossa especialidade, mais de 65% são mulheres. Exatamente. Então você está representando muita gente aqui. Responsa, hein? Tô aqui no lado de Feras representando as mulheres, hein? Na verdade, assim, a gente decidiu trazer o tema de hoje, que a gente estava discutindo o que discutir, e a gente falou assim, por que a gente não discute o dilema de ser médico e ser pai e mãe, e o equilíbrio entre a família e a medicina, que é uma coisa que, com certeza, todos nós já passamos por isso. A gente tá falando, vamos fazer isso, aí falamos assim, não, mas tem 3 homens aqui, nós precisamos de uma mulher. E aí eu lembro que você, quando você me pediu um negócio que eu fiquei de fazer e não fiz, eu te peço desculpa, uma figurinha do ChatGPT, que eu falei, como é que você se define, Lucila? E você falou assim, coloca aí, médica, mãe, pesquisadora. Aí eu falei assim, não, a pessoa que tem que falar por isso é você, que eu queria que você conversasse um pouco a gente a respeito disso, dessa questão do binômio. E para nós, por exemplo, que já tivemos mais de um filho, ouvimos, nossa, você já teve 2 filhos e está jogando bola? Eu falei, não senti nada. Porque assim, o ônus, ó. Calma. O ônus é todo da mãe. Mas acho que temos que começar do começo. Você nasceu no Líbano ou você nasceu em Marília? Boa pergunta. Eu nasci em Marília. Então, além de tudo, vocês vão ouvir eu falar o R bem puxado. A do interior mesmo, não consigo esconder. E aí eu fiz faculdade lá no interior também. Fiz numa cidade do interior que chama Catanduva. Vim antes para São Paulo, fiz um ano de cursinho aqui em São Paulo. E aí, quando eu estava prestando vestibular, fiquei muito nervosa, sabe como que é, né? E aí, a única faculdade que eu não queria passar, eu passei. Sempre é assim. E aí, meu pai falou, olha, eu acho que você fazer mais um ano de cursinho, vai que você fica atrapalhada. Vai fazer essa faculdade aí. E aí eu fui para Catanduva, só que assim, foi algo que eu nunca me senti muito feliz, porque eu tinha meio como objetivo da minha vida na época, eu acho que hoje as coisas mudaram. Não, eu queria ter passado numa escola pública, e não passei. Então já veio aquela cobrança, e aí eu lembro que a minha mãe já falou, então você se dedica, você não tá trilhando, tenta aproveitar tudo que você tem. Ainda mais que a gente está dando essa oportunidade para você. Eu falei, fez bem, vou fazer isso. E eu lembro que eu estudei muito na faculdade, mas eu tinha os meus momentos também. Acho que desde aquela época eu fui descobrindo que tudo é um equilíbrio. Então, assim, se era para aproveitar, então vamos aproveitar. Se é para ir para a festa, vamos para a festa. Dava. Mas você sabe que já de cara dá para ver uma coisa que é muito do universo feminino, que é essa questão da cobrança. Exato. Tipo, ela passou numa bela faculdade, ela tá se cobrando. Se fosse qualquer um de nós, ela, cara, passou, acabou o vestibular. Eu não quero mais saber desse assunto. Talvez o Fábio não. E aí, foi engraçado que quando eu tava assim, eu fui no 6º ano, quando eu tava no 1º ano, eu fui na faculdade, eu fui na festa de formatura do 6º ano. E aí eu vi que eles davam uma homenagem pro melhor aluno. Ganhava o esteto de ouro.
eu pus na minha cabeça que eu tinha que ser a Esther de Ouro. Fiquei assim. Sério mesmo? Sério. Mais uma cobrança que se enfiou. Mais uma cobrança. Isso, cara. Olha que coisa, Acho que eu queria ser né? um fígado de ouro. Né? Alguma coisa assim. Não ganhei, não. Nem perto de, cara. E aí essas coisas que a gente põe umas coisas na nossa cabeça e a gente vai se cobrando com aquilo, né? Só que ao mesmo tempo, eu sempre tive o meu lado de querer ir pra festa, de querer ir pra amigos. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de estar no meio social, assim. Então eu tentava fazer Você isso. traz ainda convívio com muitos amigos da época da faculdade? Tem um grupo de amigas que a gente é muito amiga, desde a época da faculdade, né? Então a gente tá sempre juntas, tenta conversar sempre. Festa de hoje de filhos, Sim. a gente se encontra, a gente tenta ir. Legal. E assim, eu tenho um grupo. E o meu marido era da minha sala, né? Você conheceu o Rodrigo lá na Minha sala. Ele era da minha sala. Vocês começaram a namorar em que ano? No 4º ano da faculdade. Ele era meu melhor amigo e, assim, era amigo mesmo, aquela, assim, arrumava as meninas pra ele. Eu namorava outro cara. Você sabe que eu tava ouvindo hoje um podcast sobre o processo de se apaixonar e de manter o amor a longo prazo. É um podcast que eu gosto, chama Modern Wisdom, e aí tá pegando um cara que tá falando bastante, que é justamente um cara que é casado, falando sobre como, mas não do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista biológico. E isso de você casar com seu melhor amigo é uma coisa extremamente incomum. Não, muito, entendeu? Muito incomum. E assim, por muito tempo eu achava que ele era meu amigo na faculdade, até E que eu ele comecei... só de olho ali. Então, e aí no momento eu comecei a ter ciúmes dele. Nesse momento que eu falei, por que eu tô tendo ciúmes dele, né? Até que uma amiga minha da escola, de Marília, a gente fez uma viagem todo mundo pra praia, viagem de final do ano. Ela me viu conversando assim com ele e ela me conhecia há muito tempo, era amiga de infância. Ela falou, você gosta dele? Eu falei, não. Ele é meu amigo. Não, é meu amigo. Até que eu vi ele com uma menina e eu falei, putz, eu acho que eu tô começando a ter ciúmes dele. E aí... Aí caiu no kick da bola. E aí, Quanto? 10 anos? 10 anos de casado agora? Desde casado, 18 de namoro. Nossa, é bastante tempo. Namoro. Não podemos deixar de mencionar que você é o quê do Dr. José Kerbauer? Ótimo. Da dinastia Kerbauer. É interessante. A gente já tentou trazer o Fábio aqui, mas eu não sei se ele vai sorrir o suficiente. Isso eu vou mandar para ele. Fábio, fica esse convite, Fábio Kerbauer, se você está ouvindo, um dia você vai é capaz sentar. de dar 3 sorrisos. A gente sempre dá muita risada. Que ele tem Mas além disso, é peculiar. Mas o professor José Kerbauer é o quê, seu? Ele é primo de primeiro grau do meu pai. Prima de primeiro grau do seu pai. E aí, puxando esse gancho, Não, você na acha verdade, que isso... do meu avô. Ele é primo de primeiro grau do meu avô. Jesus. Então, meu pai seria primo de segundo do Fábio. Tá. Isso foi alguma influência para você? É, isso que eu ia falar. Que ótima pergunta. Você sabe que a gente é do interior, né? Então, meu pai sempre muito simples, não tinha ninguém médico até então na família. E aí, quando eu estava eu tinha acabado de terminar a medicina, estava fazendo residência na FAMEM, em Marília, eu comecei a gostar de hematologia. Comecei a pensar. Sem conhecer ele? E aí, então, um belo dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho um eletivo, eu acho que eu tô com vontade de fazer hematologia. Aí meu pai falou, o Zé Hemato. O Zé Hemato. Aí o Zé Hemato, tá. E o Zé Hemato lá na Paulista. Ele falou, é um primo meu que é da Paulista. Você quer que eu tente um estágio pra você lá? E eu falei, não, na Paulista, lógico, né? E ele pegou o telefone e ligou, ô Zé, minha filha tá pensando em hemato, ela pode ficar isso na clínica. Um mês aí com você, era um pouco menos de um mês. Aí ele falou, lógico. E aí eu fui, e aí eu cheguei no meu primeiro dia, aí eu vi uma foto dele lá na Paulista, falei, nossa... Acho que ele é conhecido aqui. Descobriu né? que ele era o titular. Foi mais ou menos isso. Nossa, Aí alguém veio, olha, o Dr. José Kerbauer deixou esse livro para você, que era um tratado de hematologia que ele tinha escrito. E você não conhecia ele, então? Não. Olha só. E aí eu percebi Talvez que seja um realmente... traço
recessivo da família Você Kerber. estava brincando com o laboratório, o meu pequeno laboratório pequeno. Não foi, então você começou a gostar independente, e aí que você... Independente. E aí você conheceu... E mais engraçado ainda foi que a minha irmã, eu falo assim, que ela me copiou, né? A Mariana? Ela fica puta da vida quando ela fala, não, eu te copiei no transplante, mas na hemato não. Ela fica corrigindo. Mas assim, quando a minha irmã um dia resolveu fazer hemato, foi quando eu estava então na clínica, ela estava acho que no quarto, quinto ano da faculdade. E aí eu falei, olha, eu tô gostando muito de hematologia. Ela falou, nossa, você acredita que eu tive agora? Eu amei. Falei, não é possível. E aí, assim, a gente foi também descobrindo... E o Fábio mas você não foi por conhecia? Não conhecia, eu conheci o Fábio nesse estágio. Sério mesmo? Nesse Mesmo sendo estágio. primo seu, você não conhecia? Não, e aí eu conheci antes, inclusive, a Dani, né, a Daniela, que ela, eu fui numa reunião que ela tava, Uhum. a Dani, e aí depois eu conheci o Fábio, e aí a gente começou a conversar. O Fábio estimulou você a fazer mais. Não, mas foi uma... Você, Você sabe- tem certeza que vai fazer nada? Ele nunca também desestimulou, ele foi muito neutro. Agora, meu tio, né, o José, ele meio que me adotou depois disso, então ele me ligava sempre. Aí no transplante, a minha irmã, aí eu falo pra ela, aí eu que levei ela pra esse caminho, porque eu lembro que ela tava bem perdida. Porque aí você fez Ela residência de acabou- hemato Isso, aonde? aí a sua residência, você saiu da clínica então? Isso, eu fiz aí eu voltei pra casa, né? Porque eu fiz clínica na FAMEM. Mesma Marília. Eu queria mesmo, eu queria ter esse gostinho de voltar um pouco pra casa. Aí eu já sabia que a hemato ia ter que vir pra fora de novo, porque a hemato eu queria vir de novo pra São Paulo, e aí eu fui fazer na USP, hematologia. Calor, então. É, Calor. engraçado que eu não fiz na Unifesp, né? Acabei indo pra UFMG. Aham. E depois foi quando eu fui fazer transplante. Lá no Einstein. Agora, O transplante no Einstein foi quando? Foi em 2013, não foi? 2014. 2013? 2014, né? 2000, eu acho que foi Acho que foi 2014. 13 ou 14, porque eu lembro que você cuidou daquela minha paciente que ia Foi uma das falecer. primeiras. Então foi 13 ou 14, isso agora aí. sobre o tema, que você vai lá, decide fazer medicina, sai da sua cidade, depois, decide fazer demato, ir para o transplante. Acho que para a sua geração, talvez não fosse tão desafiador quanto foi para, sei lá, uma geração de 20, 30 anos atrás que decidiu essa jornada longa, né, de pensar... Você pensava em constituir família em algum momento ou é uma coisa... É a última pergunta. Eu sempre quis, assim. Eu sempre quis. Meu sonho era ter filhos junto com tudo isso, mas eu também sabia que eu tinha que ser médica, que eu queria fazer uma jornada, assim, bem... E gozado, que meu pai falava assim, volta para Marília. Eu abro uma clínica aqui. Pra você. Pai quer sempre os filhos perto. Só que eu sempre via que algo que era mais novo me desafiava mais. Eu gostava de desafio. Eu sempre tive uma personalidade de gostar de coisa nova, né? Então eu falava, não, eu quero transplante de medula óssea, porque naquela época eu já via alguma coisinha de terapia celular. Eu sabia também que eu ia para alguma coisa de terapia celular. E aí, então, mas junto com isso, eu sempre tive a vontade também de ser mãe. E isso, assim, desde quando eu comecei a namorar o Rodrigo, inclusive, ele falava, vamos ter bastante filho. Ou na época que eu namorava ele falava, vamos ter uns 3, 4 filhos. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu sonhava, só que eu sabia que ia ser um certo desafio eu conseguir conciliar as duas coisas, assim, eu tinha essa ideia. Mas não impediu você de... E você casou quando nessa jornada? Você estava Eu casei assim que eu terminei o transplante. Foi Final de 2015. E aí veio um momento Isso, que imagino eu que seja definidor na sua vida, que foi quando você foi pra fora. foi. Como que foi essa decisão de atrasar esse sonho pra... E assim, você foi inicialmente para ficar 1 ano, acabou ficando uns 3 anos e meio, 4, não foi isso? Assim, nessa hora, eu ainda não tinha vindo, apesar de eu sempre querer ter mãe, eu não sentia eu ainda mãe, sabe? Quando você não se sente ainda com bebê, eu queria explorar coisas novas, tal, então teve essa oportunidade de 2015, a gente teve essa oportunidade de 2016, a gente foi. E aí foi uma coisa que tinha acabado de casar. E a gente tinha feito um combinado, porque quando eu era residente de transplante, eu fui ficar 1 mês lá no ID Anderson e eu comentei
com um dos chefes de lá, que na verdade eu estava fazendo transplante, mas meu sonho era mexer com células NK. Porque na Mas época naquela época era só por lia. causa do sobrenome ou é porque você já sabia de alguma coisa? Olha só, Mas isso foi- me despertou por conta do transplante aplo. Pulou. Uhum. Que eu via que era a população que surgia primeiro, transplante aplo. E aí eu começava a tentar entender. Daí eu vi que tinha os primeiros estudos de você infundir, tá? De outros pacientes, né? E aí eu comecei a ler sobre isso. E aí um dia eu conversei com o Fábio, que eu queria fazer meu doutorado. Eu sempre tive vontade de fazer doutorado. E eu falei, e ele falou, por que você não faz fora e estuda NK, então? Foi Vai o pra Fábio. fora. Uhum. Vai pra fora e já estuda NK, faz alguma coisa. Eu não sei direito, eu até tinha falado, vamos fazer junto um doutorado e tal. E aí, quando eu tava lá no MD Anderson, acho que é bem isso, né? É que é até o livro que eu comecei a ler, né? The Soul's Plan. Parece que tá tudo meio desenhado. Uhum. Eu lá no MD Anderson comentei com um chefe que eu gostaria de estudar células NK. Ele falou, nossa, tem uma pesquisadora que chegou faz pouco tempo. E ela tá fazendo isso. Fenômeno de células NK aqui, ela é uma médica do time de transplante que se dedica. Então faz assim, o dia que você quiser realmente, você conversa comigo, eu te coloco em contato com ela. Aí eu voltei com isso, aí eu comecei a trabalhar com vocês. Uhum. E aí o Rodrigo falou, só que a gente já tava com o casamento marcado e eu ia casar. E aí a gente meio que combinou, se desse tudo certo, de nós dois irmos, mas teria que ser Houston, porque a gente ia ter acabado de casar. Uhum. A gente iria e a gente jogou essa possibilidade no universo. E aí ele descobriu que tinha um chefe que era muito bom em cirurgia de catarata, só que ele era muito famoso. E ele falou, olha, ele nunca que vai me aceitar. Ele é muito famoso, o mundo inteiro. E eu falei, tenta. Não, a gente já tem. Se ele não fosse, eu não iria. E aí ele mandou um e-mail de manhã, na hora meio-dia o cara respondeu que tinha uma vaga, só que ele deveria ir com seus próprios meios. Uhum. E aí ele falou, nossa, e agora? Eu falei, agora a gente vai. Daí eu falei, bom, agora eu vou brigar pra eu conseguir. Vindicar, né? pra Se eu conseguir um dinheiro pra... Quem nunca, Pra eu né? conseguir. Aí o Einstein realmente me deu essa oportunidade Nossa, você sabe que... e eu fui. Desculpa te cortar, eu tava ouvindo você falando, eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu achava que o Einstein tinha falado pra você, precisamos que tem alguém. Você que foi atrás, você que começou com o negócio da NK, E aí, muito mais E teve mais bonito. uma coisa, que você foi para ir para uma pesquisadora é, e aí acabou indo para outra. Não teve uma história assim? então, aí no final das contas, a doutora Rezvani, né, ela que era a pessoa do NK, depois que ele foi aceito, eu mandei o e-mail, então, daí o doutor Amin Allouzi, que é uma pessoa importantíssima na minha vida, me colocou em contato com ela e eu mandei um e-mail perguntando se teria uma vaga no laboratório dela. E eu lembro que ela respondeu o e-mail, a gente vai fazer uma entrevista, eu quero saber seu background, tá. E aí no final ela falou assim, algo me diz que tudo dará certo. Porque você tem NK no seu nome. Porque o meu e-mail na época era Lucila_NK. Uhum. E aí ela até fez essa. E eu assinei como, Trocadilho. né? Fez um trocadilho. Então, no meio, Ela temos falou, o de doutorado. fora. E aí foi dando certo. Aí foi quando ela me deu a possibilidade de um projeto. Aí foi interessante para o Einstein. Aí o Einstein falou: não, a gente te banca, né? Te faz um treinamento por um tempo. E aí eu fui, junto com o Rodrigo. Uhum. Daí, naquele momento, então, é que eu falo, né? Desafios. Eu, que era médica, transplante, que tinha feito transplante, que estava na enfermaria, que cuidava dos pacientes, fui de volta para um laboratório. E aí eu tinha uma experiência de laboratório durante a graduação, mas aí foi aquele mundo novo, né? É outra realidade. Tentar você aprender como que você modifica uma célula, como você cultura. Mas aquilo foi me dando... E você via já que ia virar esse boom ou era uma coisa meio Então, go with the flow, assim, sabe? Tô indo com o que a vida tá me jogando. eu pensava assim, eu tô indo com o que a vida tá me jogando. Eu sempre... Mas isso é uma característica muito importante, cara. Isso você vai ler todos os livros de pessoas que fogem da raia. Uma das coisas é essa, de tipo, cara, é isso, vamos. Vamos, não sei pra onde vai, mas vai. Formato, tá? Tem a ver com isso. Eu lembro que eu pegando avião pra ir, eu falei, mãe, se tudo der errado, pelo menos eu vou voltar falando um pouquinho melhor inglês que eu tô indo. Porque eu nunca achei que eu falasse bem inglês, apesar da minha mãe ter me posto desde pequenininha.
Eu falava, eu vou voltar pelo menos falando um inglês um pouco melhor. Porque eu falei pra minha mãe, ela falou, é isso, vai por experiência. Exatamente. Você foi para um ano. Eu fui sabendo que eu poderia ficar no máximo 2, assim, foi o combinado. Só que ela já tinha falado, olha, é porque na minha entrevista ela perguntou, você sabe culturar a célula? Eu não. Você sabe fazer? Não. Fui muito honesta, até ela fala que isso foi uma coisa que deixou ela confortável em relação a mim, que ela viu que eu não estava enganando nada. Você sabe fazer monofenotipagem, citometria de fluxo? Não, só sei olhar o resultado, não sei fazer. Aí ela falou, tá bom, então você vai ter que ficar pelo menos 6 meses para você aprender o básico, e dali você vai ter um projeto que você vai tocar. Então, no mínimo 2 anos você vai ter que ficar. Então, eu já fui com essa ideia de ficar esses 2 anos. E você já estava com garantido o suporte financeiro. Exato. E nesse, sim. E nesse início, nesses primeiros 6 meses, o que você aprendeu, o pessoal te recebeu bem, te explicava, como é que foi essa coisa no laboratório? Ótima pergunta. Eu fiquei assim, eu fui muito bem recebida. Apesar de que lá, assim, é mão na massa, né? Eles explicam uma vez e você vai fazendo. Você vai fazendo. Mas lá era um laboratório que tinha gente do mundo inteiro, né? Então, tinha gente realmente dos Estados Unidos, mas era a minoria. Grande maioria era gente a minoria. Que estava vindo de fora. Já era a época e é a minoria hoje. Exato. Então, tinha gente da Venezuela, uma grande amiga minha, tinha gente do Líbano, da Turquia, da China, da Índia. Então, assim, era muito diverso. Então, foi você aprender a cultura de cada pessoa também, né? A particularidade de cada um. Cada um tem um jeito, por conta de... O quanto da pesquisa depende desses estrangeiros hoje lá, com toda a discussão política que existe hoje? Hoje, se você imaginasse a situação que você estava lá e todos os estrangeiros tivessem que sair de lá e falar assim, 90% para pesquisar. É a impressão que a gente tem. 90%. Mesmo nas publicações também. Mesmo nas publicações, mais de 30% são indianos. Exato. E aí, você vai numa realidade que era muito diferente, né? Porque eu, acostumada com paciente, o que eu via de paciente nos primeiros 1 ano e meio era o que eu via nas discussões da leucemia, discussões do transplante. Meu foco mudou bem, assim. Então, da pessoa que usava calça social e camisa para trabalhar, mudou para quem usa tênis, calça jeans, entendeu? Camisetona, e aí vai que vai. Interessante. Nenhum. E vocês pensaram em ficar lá? Pensamos, a gente pensou bem, assim, é que eu tinha esse compromisso, no final das contas foram 3 anos que a gente ficou, não foram 2, mas tinha esse compromisso com Einstein, e aí sempre foi algo que me falava, não é justo, sabe? Mas quanto eu, quanto o Rodrigo, a gente teve, sim, uma proposta boa para ficar. E a maternidade foi uma das coisas que fez você voltar? Foi, e essa foi, porque aí no final das contas, né, eu acabei engravidando lá no meu último ano. Eu não lembrava disso. Não lembrava, foi no último ano dela. Você dava pra voltar, lembra? Ele tava comigo. O filho dela nasceu nos Estados Unidos. Você dava uma olhada, ela tava grávida? Eu tava grávida, foi quando eu contei pra todo mundo. Foi no Acho que acho que foi, a gente se encontrou, eu não te conhecia. Não te conhecia. Foi. E aí, assim, o fato de eu falar, nossa, meu pai queria muito neto, minha mãe também, mas mais meu pai, né? Meu pai ficava todo dia que eu falava com ele, meu netinho, quando vai vir, meu netinho? E aí eu falo, e aí eu tive a experiência de ficar 2 meses, além de tudo, com o meu bebê lá, né? Ele nasceu lá, hein? Ele nasceu lá. E aí ele nasceu 25 de fevereiro, a gente voltou no final de abril. E aí eu vi como que seria a dificuldade de ter uma família lá, né? Sim. Assim, Ser a rede de suporte. Ser a rede de suporte. E assim, longe do pai, longe da mãe. Eu lembro que quando a minha mãe ficou 1 mês comigo, quando ela foi embora, que eu sabia que eu ia ficar mais 1 mês completamente sozinha, só eu e o Rodrigo, assim, sem ajuda externa, sem uma rede de apoio muito boa, me deu um desespero. Sentiu. Que eu falei, gente, eu tenho que estar perto da família, eles têm que curtir o neto, eu também consigo, assim, organizar melhor a minha vida, né? Sim. E aí, mas aí, quando o baque, assim, da realidade veio, quando faltava mais ou menos uns 4, quando o Lucas estavam 4 meses, e aí eu voltaria para o Einstein. E aí ia voltar a Lucila, que foi
que aprendeu tudo e que agora, além de tudo, tá vindo com um filho. Uhum. E aí eu lembro que me deu uma crise, porque eu tinha medo com quem queria ficar, como que seria, se eu ia E seus achar pais não pessoas moram aqui. boas. Já. Eu tinha medo. Aí eu lembro que eu tive uma conversa, com duas conversas que foram muito definidoras, assim, que me deram uma força. Uma foi no meu chá de bebê, que eu lembrava disso. Eu tava, doutora Chipal, que ela também era uma outra chefe minha, e aí ela falou assim, ó, Lucila, quando você voltar, as pessoas não sabem tudo que você aprendeu aqui. Elas vão achar que tá voltando a Lucila, que tinha acabado a residência, então você vai ter esse desafio, as pessoas não sabem quem é. Será que sabe mesmo fazer CAR-T? Será que sabe mesmo fazer CAR-NK? Será que sabe as coisas que você aprendeu? Só que você tá voltando com um filho. E aí ela falou uma coisa assim pra mim, ó. Essa história eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, ó, eu sou de uma família bem tradicional, judaica, bem tradicional, minha mãe é matriarca, então a minha mãe vinha às vezes passar tempo na minha casa. E aí a minha mãe falava assim, que eu não sabia cuidar direito das coisas de casa, que eu não sabia fazer bolo, que eu não sabia cozinhar, que eu não sabia fazer isso. E eu li, tudo bem, eu já estava nomeando, já tinha meu papel como transplantador, e aí teve uma vez, meu filho tinha uns 6 anos, a gente não, foi todo mundo no supermercado, ela me contando. E aí a minha mãe pediu para eu pegar um ingrediente, que ela queria fazer um bolo. E eu não sabia nem o que era aquilo. E aí eu falei, o que é isso, mãe? Onde que eu pego isso? Onde que tá isso? E ela falou, como você, uma mãe de família, não sabe o que é isso? E aí, o filhinho dela de 6 anos olhou para ela e falou assim, vovó, minha mãe não sabe isso, mas a minha mãe sabe tratar paciente com câncer. Minha mãe faz pacientes viverem. E aí ela falou, então, tudo depende de quem você quer ser para os seus filhos. Claro. Eles não, o Lucas não conheceu a mãe que não é médica. Uhum. Se você virar a mãe só de casa, para ele, essa é a mãe dele. Mas se você virar a mãe que gosta de trabalhar, que tem prazer, que batalha, para o Lucas isso vai ser uma coisa natural na vida dele. E aí, quando eu estava numa crise, voltando a trabalhar, que eu ia ter que deixar o Lucas por uma babá, tudo, eu tive uma conversa bem definitora, que minha mãe me lembrou disso. E aí a minha sogra falou, olha, você foi junto com o Rodrigo. Você é a mãe, ele é o pai. O compromisso é de vocês dois. Eu sempre trabalhei e eu nunca deixei de ser uma boa mãe por isso. Então, você vai deixar o Lucas e vai trabalhar. E aí, isso foi muito bom. Sim. Foi tudo que eu precisava nessa hora. Então, às vezes, e faz muito sentido, assim, a criança, para ela, o que você está demonstrando é o correto. Uhum. E acho que, assim, às vezes dá insegurança, às vezes você fala, não tô sendo uma boa mãe, tô ficando mais no hospital do que com ele, mas o que eu aprendi Valorizar o também... tempo que você fica. Exato. Qualidade do tempo. tempo você. Mas você sabe que ano passado eu tive uma crise meio assim, porque foi a primeira vez que, bom, eu, né, preciso até fazer uma homenagem aqui. Muito do que eu consigo fazer na minha vida é porque eu tenho uma esposa que me dá muito apoio, né? A Fernanda é médica também, é mato também, e trabalha, mas as coisas da casa, ela realmente é a manager, a CEO da Pereira Enterprise. Mas quando meu filho nasceu, tudo bem que foi num contexto de pandemia, então eu acabei não viajando muito. Quando eu voltei a viajar, ele era muito pequeno, mas ano passado eu fiz uma série de viagens e terminava com a viagem no Sorro, lá em Houston, inclusive. E foi a primeira vez que o meu filho reclamou. Ele falou, pai, eu não aguento mais você viajando, eu não sei o que. Eu fiquei muito, muito, muito pirado com isso, mas muito pirado, assim. Eu cheguei a pensar em não ir pro evento por causa disso. Eu falei... Já vi várias crises dessas. E aí, uma das conversas que eu tive foi exatamente isso da Fernanda. Ela falou assim, ele precisa saber que você é uma pessoa que está trabalhando, está fazendo as coisas, etc e tal. Lógico que, né, eu acho que se isso pro pai isso é 1%, pra mãe isso é um... É que, né, acho que, ponto de vista, assim, a gente tenta interpretar como a criança, né, então é lógico, ela
ela revela a importância, mas ela não sabe definir saudade, ela não é... Como é que você materializa isso, né? Então, eu lembro do último Ash agora, tinha várias, né? No nosso meio tem muita mulher, muitas que eu não conhecia, assim. E essa, sabe quando dá aquele faniquito, tipo assim, cara, eu não vejo a hora de ir embora, sabe? Assim, o último dia, esperando o avião, eu falo assim, cara, já queria ter ido ontem. Eu já ouvi várias vezes. E assim, eu não teria conseguido, mesmo sendo pai, que não é menos, mas. Puta, cara. Mas é menos, cara. É muito menos. É menos. Eu falo que a paternidade e a maternidade são duas experiências maravilhosas, mas elas são completamente diferentes, elas são completamente desiguais. A maternidade é muito mais pesada do que a paternidade. Não é só isso. A maternidade, e veja, é lógico, a gente é uma geração que está tentando aprender a dividir tudo, e vim numa casa que não era isso, né? Assim, o pai era o provedor, a mãe era. Não tinha uma peça da casa que minha mãe não soubesse onde estava e se tirasse do lugar. E aí vem uma geração que transiciona, e hoje, assim, a visão que eu tenho, e até ia te perguntar isso, sem uma rede de apoio, que se não é familiar, é você gastando com alguém lá que tem, é muito difícil. É muito difícil. Não, hoje, Não sei se assim, vê a como... rede, assim, graças a Deus, hoje eu posso falar que eu tenho uma boa rede de apoio. Pessoas, assim, maravilhosas, que não, se não fossem elas, eu não estaria fazendo o que eu faço. Não dá conta. Desde a rede Até de plano apoio parou de no funcionar. né? Nossa. Então viraram três, né? Não viraram 3. Viraram três, Assim, o Rodrigo, meu marido, ele me ajuda muito. É óbvio que vocês, assim, eu enxergo isso. Põe no Vocês grupo, são põe no todos, maravilhosos pais, mas é verdade. É uma tendência. É difícil juntar tudo. Tem que vacinar, tem que levar no médico. Tá fazendo Sim, a gente tem 2 dificuldade. anos. Essa organização deu- é mais da mulher, deu ruim. não tem como. A criança tá correndo com você, brincando com você, caiu, eu quero a minha mãe. Não é? Eu lembro uma charge do Dia das Mães, que é o dia do humor, o que eu faço, né? Assim, do tipo, putz. É bem isso. Vocês olham mais o global. O global tá bom, tá vivo, tá brincando, tá feliz. É isso que importa. Mas todo o entorno, Sim. né? O homem é mais diferente nesse sentido da mulher. Então a gente tem que Salve esse organizar tudo de uma forma diferente mesmo, né? É que é desafiador hoje isso, Mas né? a rede de apoio, assim, hoje eu acho que o Rodrigo, meu marido, é um grande parceiro. É por ele que eu tô aqui hoje, né? Ele que tá com as crianças. Essa homenagem vai render depois. A gente pode botar uma música romântica ao final, tipo um Carpenter. Ele vai uma declaração online, mas boa. Rodrigo, você está convidado. Então, assim, eu acho que a gente se dá muito bem, porque ele me respeita muito, eu respeito muito ele, a gente é parceiro mesmo. Mas você imagina que, por exemplo, na criação. que eu acho que a gente tem um monte, não é porque nós somos rostinhos bonitos, mas o nosso público é mais feminino, talvez até pela especialidade. Mas eu vejo que tem exclusivamente pela especialidade. Mas eu acho que tem muitas mulheres que decidem não ter filho porque às vezes não tem essa... não sentem essa... Ela não tem filho. Ela não teve filho, ela sente não quis ter filho, ela falou que o filho nunca entrou na vida dela. Eu sempre... O que não é problema também. Ok. Mas eu acho que na escolha da profissão passa isso, né? Exato. Passa... E que é uma coisa extremamente desigual. Você nunca pensou em ser pai ou não, como isso ia impactar na sua carreira. Todos os motivos que... Concorda? Sim, exatamente. Claro. Isso aí infelizmente, por mais que a gente tenha melhorado muito, ainda é uma, entre aspas, cruz quase que cara, exclusiva da mulher. A Mariana teve uma escarlatina, eu tava no Oeste, assim. E aí cheguei tratada já, assim. E a Ana me poupou ainda, assim, dos detalhes. Então, quando você chega, é isso que o Guilherme passou, que agora os meus estão maiores e tal, mas eu senti várias vezes, assim, e eles falam, puta, você fala que fica com remorso, mas depois você vai lá e vai, né? Mas alguém segura. Mas vocês chegaram alguma vez a não fazer alguma coisa de trabalho que vocês queriam muito fazer, mas não fizeram por causa da família? Sim. Com certeza. Acho que a gente até teve uma conversa sobre essa, né? A Ana não veio. Eu não ia no Oeste pro ano passado, assim, eu amo o Oeste.
Sim. Pra mim, o Fábio fala que é a nossa intermédio, eu acho que é mesmo. Porque é muito divertido. Vocês É divertido. juntam todos os amigos, você aprende pra... Mas era o ano passado, o Ash era na formatura do Lucas. Ah, pois é. Então, eu acho que isso, por mais que ele fale, que você fale assim, não, mas ele vai entender que é a mãe, mas são escolhas. Tá. Com certeza, um Ash a menos que você hoje acessa online, que tem as vantagens e desvantagens. Não, mas eu acho que muitas coisas, cara. Não, eu, por exemplo, não eu- dou aula, quase não dou aula mais fora de São Paulo. E eu Pra não não vou dormir no longe de IRRA há, sei lá, 8 anos, porque cai quase sempre perto do aniversário da minha filha. Não, e aniversário, férias. Isso. E quer saber, gente, esse é o saudável, porque É. no fundo, você sabe que eu vi uma coisa? É o contrário. É o contrário. Tipo, larguei a profissão, lógico que não. Não. imagina, né? Eu vi uma coisa que pra mim é impressionante, assim, tipo, qual o nome do seu tataravô? Então, significa que em 4 gerações ninguém mais vai saber quem você é. Nem você. Entendeu? Qual o nome do primeiro hemato do Einstein? Você não sabe. Entendeu? Então a gente acha que essas coisas são, legado, construir, etc e tal, é super importante. Mas no fundo, cara, Concordo com você. dentro de uma escala de coisas importantes, a família tá muito na frente. Não, A gente acha, vou fazer coisa. e sabe Cara, o que é? Quem foi o cara que descreveu leucemia nos anos 70? Você não Whatever. sabe? Pode acontecer que seu filho brigue com o melhor amiguinho dele quando você tá fora. Sim. E eu queria naquele dia que meu pai tivesse assim, né? E às vezes você tá com a cabeça. É. Mas veja, a ideia não é criar. Eu acho que a gente precisa dar o Dar exemplo, um equilíbrio. né? A Acho que gente tem que ter o tem que equilíbrio. dar o exemplo, porque é aquela história que o exemplo arrasta, né? Então, se seu filho vê você trabalhando, chegando às vezes tarde em casa porque ficou por causa de um paciente, etc e tal, ele vai ver que isso é algo nobre. Meu pai faz, então é algo nobre. Essa é a visão geralmente que a criança tem. Mas ao mesmo tempo Mas a gente tem que não colocar. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem outro Com lado. certeza. Equilibrar esses pratinhos hoje é a minha maior dificuldade e o desafio diário, né? Porque, pra mim, eu sou hoje mãe, Que idade que eles têm hoje? o mais velho tá com 6, eu tenho 2 com 2, ó. 2. Vieram Bela de- demanda, né? Uma bela demanda. Na verdade, que Gêmeos é tipo nível hard, assim, que você vai lá e... demanda muito. Mas Isso você foi tava uma fal- surpresa, né? Mas você estava falando assim, uma dificuldade é equilibrar os vários pratinhos. Vários pratinhos, assim, porque é a médica, né? Então a gente quer dar o melhor. Tem que ser pros nossos bonita, tem que ser pacientes. boa profissional, tem que ser médico, tem boa esposa, né? Tá? Aí você tem que, exatamente, aí você tem que hoje, né, eu tenho essa função minha como um pouco de gestão, né, então tem alguns funcionários, você também tem que estar presente, tudo. Tem a pesquisa que a gente faz, que a gente quer desenvolver boas pesquisas lá na instituição. Tem a mãe, que eu acho que hoje acaba sendo para mim o maior desafio e o mais legal, no final das contas, o mais prazeroso. E eu tenho a esposa, né? Que o Rodrigo, às vezes, eu vi esses dias num podcast, faz todo sentido. O Rodrigo, ele casou com uma mulher e hoje ele tem outra. Fato. Mas todos vocês, né? Mas a gente também tem que lembrar que nós somos esposa e que tem um momento em que ele vai querer conversar, em que ele vai querer desabafar, em que a gente vai ter que fazer coisas nós dois. E assim, e também, às vezes, o que você gosta. Então, no caso, A pessoa como um corrida, todo. meditação, podcast, você juntar tudo isso para te fazer bem também. Então, assim, não é uma coisa, nossa, perfeita. Obviamente não. Hoje em dia a gente vai equilibrando, a gente vai falando onde que tô precisando me focar mais. Antes eu era uma pessoa extremamente controladora e perfeccionista. Hoje eu acho que eu tô tentando saber que eu vou andando conforme a ocasião e um dia após o outro e vamos que vamos, porque não dá pra gente controlar tudo, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito legal que você falou, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, porque às vezes a gente quer muita coisa, né? A gente quer fazer, putz, eu quero ser um médico, eu quero ser um pai presente, eu quero ser um marido presente, eu quero publicar, eu quero fazer isso, eu quero estar nos congressos, eu quero dar aula. Mas eu também quero aprender a tocar um instrumento, eu também quero sair com os amigos, eu também quero viajar. Às vezes a gente quer milhares de coisas. Eu falo assim, não, calma, Fábio. Tu não vai conseguir fazer tudo. Escolhe 2 ou 3 coisas que são o principal. Não se cobre tanto. Putz, não consegui.
dane-se. A vida, e aí você foca em alguma coisa que você quer fazer no momento que é legal. Por exemplo, hoje, agora é legal pra gente estar aqui fazendo podcast, vamos chegar mais tarde em casa, mas tudo bem, não tem problema, mas é isso, eu não tenho que ficar noiado de devia estar fazendo Só pra eu aqui. falar uma conversa no fim de semana em casa é simples, porque eu na outra fase do videogame. Bom, vamos sair pra comer onde, assim? Você quer sair pra comer? Você dá, vamos, né, e tal. Você já come fora, todos os dias. Almoço todo dia fora de casa desde o segundo colegial. E a gente tá super bem aqui. Não se sinta obrigado. E tem isso também. Eu sinto a obrigação de prover alguma diversão. Sim. Quando de repente, olha, se a gente ficar junto hoje, debaixo da coberta, todo mundo com o cachorro de um lado, o gato do outro. E eu acho que a gente já discutiu em algum episódio aqui a questão da ansiedade que a gente projeta, né, como profissional. É isso, né? Envolver todas as metas que a gente tem, financeiras, intelectuais e tal. E a gente vai ficando cada vez mais simples, assim. Eu acho que a gente tende a fazer escolhas. Qual evento eu vou esse ano? Qual aula que eu vou dar esse ano? O que eu me permito perder? Tipo, né, das 10 festas da escola que tem, eu vou perder uma, mas não vou perder, sei lá, outras Qual é a prioridade? Eu acho que é isso aí. Você definindo o que para você ali é prioritário. Por isso, assim, hoje, obviamente, assim, eu vejo colegas, amigas minhas extremamente organizadas. Então, eu sei que eu não vou ser assim. E tudo bem. Então, tem gente que tá com a viagem de julho comprada há 3, 4 meses, o roteiro todo estabelecido. Dentro da minha vida, eu não consigo hoje ser essa pessoa que vou ter a viagem de julho bem clara, o dia eu vou fazer isso. E tá tudo bem, eu não me cobro mais. E isso acho que é chave para uma saúde mental, porque o que acontece hoje em dia, ainda mais com essa questão de rede social, a gente fica se comparando com as pessoas. As outras vidas. Fulano, putz, como que o cicrano fez, a fulana conseguiu tal coisa. Eu não consigo nada, eu Cada sou... um tem uma vida diferente. Cada um tem uma- E fora o que você vê, não é a realidade, né? Hoje. Então, a gente... Como a gente vai se moldando, né? Então, por exemplo, hoje, com o Lucas, eu fui uma mãe. Eu fui a mãe que a mochila dele sempre estava intacta, tudo bonitinho. Eu fui essa A mãe. lancheirinha tinha os desenhinhos. O cabelo começava a crescer, vamos cortar o cabelo, tem que fazer. Síndrome do primeiro filho. A chupeta cai no chão, você Aí olha como as coisas assim, parece que, por isso desse livro, né? Our Soul's Plan, né? O plano da nossa vida, assim, né? Que tem tudo, parece estar desenhado. Deus foi lá e me deu 2 filhos de uma vez. Um filho meu atípico. Então, assim, veio, e aí naquele momento eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo agora? E isso para mim está sendo uma grande transformação para o bem. Porque agora, com 2 filhos e um filho mais velho, eu não consigo mais ser essa mãe, entendeu? E tá tudo bem, eu dou o meu melhor, entendeu? O que eu faço o que eu posso. Não, a questão da qualidade do tempo que você fica, eu acho fundamental. Essa é uma coisa que eu tinha na cabeça e de tornar os momentos memoráveis. A gente já falou bastante sobre isso, né? Os momentos memoráveis, assim, acho que isso faz toda a diferença. Porque a gente você tá em casa também, não... Mas o que eu acho legal, e eu já escutei isso, né, de pessoas de fora, e talvez isso até seja um peso para você não sabia até esse momento, mas você acaba sendo um exemplo para muita gente que está no meio do caminho, né? Então eu escuto muita gente assim falar, nossa, a Lucila, ela conseguiu ser mãe, pesquisadora, faz CAR-T, faz não sei o que, publica no New England, não sei o que, e aí ela tá fazendo a festinha. E eu já escutei isso de várias pessoas. Como assim, dar conta, né? Não, e você tem que saber que você é um exemplo para uma geração muito... E querendo ou não, na hematologia, são muitas mulheres. Então, saiba que o seu exemplo está sendo... como é que fala? Está sendo absorvido. Eu acho muito legal você virar e falar assim, eu me permiti fazer mais... Eu permiti ser menos perfeita. Exato. Entendeu? Porque isso... Tem muita gente que sofre com isso, né? Da coisa de preciso ter todo o domínio da coisa toda. E a vida não é assim, né, cara? Né? Tem o ditado yiddish lá, né? O homem faz planos e Deus ri deles. Exatamente. Homens faz planos. E isso, assim, eu fui... os gêmeos nasceram de uma forma mais inesperada possível. Eu tava com 33 semanas e 4 dias. Tive eu não imaginava, eu tava ótima.
tive um descolamento prematuro de placenta dentro do Einstein. E aí, naquele momento, quando eles nasceram, eles ficaram na UTI, aí eu vivi um desafio, que eu tinha um filho em casa, e aí, em um certo momento, um gêmeo foi para casa e o outro ficou internado. Então, eu tinha 3 filhos, cada um num local, os 3 precisando de mim, o mais velho, o bebê em casa e o bebê na UTI, né? Naquele momento, eu falei, eu vou dar conta. Se é esse o meu desafio, eu vou ter que dar. Só que não vai ser perfeito, vai ser do jeito que eu conseguir. E foi, quando você vê, é o que o Rodrigo fala, você vai fazendo, quando você vê, já passou. E aí, você deu conta. Isso é verdade. A coisa já passou. Então, hoje, eu não tenho, assim, metas grandes a longo prazo. Eu meio que vou indo do jeito. Isso que eu falo para as mulheres, muitas mulheres me perguntam, né? Eu faço pequenas metas e que eu sei que eu vou conseguir cumprir para eu não achar que eu vou ficar o tempo todo em déficit. E vou indo, sem você pensar muito. E uma coisa interessante, assim, a gente aprende a otimizar nosso tempo também. Uhum. Então, a gente sabe, hoje, você acaba naturalmente fazendo coisas que antes você falava, gente, eu tinha tanto tempo que eu fazia naquele tempo, meu Deus do céu. Vontade de chegar em casa 4 da tarde. Eu Uma não sessão fazia- da tarde. O que eu fazia, Jesus? Mas você vai aprendendo a otimizar. Já aconteceu, né? De eu ter que dar uma aula 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ir para a festa da família. Às 3 horas da tarde tinha outra aula e às 5 da tarde tinha um aniversário. Nossa. Você muda o sapato, põe um tênis, põe um salto alto e não pode pensar muito. E se também não der exatamente perfeito o seu plano, tá tudo bem. E você vai fazer, entendeu? Você vai fazendo. É isso que hoje eu não me cobro mais tanto, assim. E isso tá me fazendo ter uma certa calma dentro do meu coração. Eu não... É o que dá, entendeu? Mas eu concordo com você. Acho que esse estágio em que você deixa. Você falou uma hora assim. Eu era uma pessoa perfeccionista. E isso vindo de alguém que. Eu também sou um cara perfeccionista. Você me virar. Não parece, porra? Você virar e conseguir falar assim: ah, não, eu vou fazer de qualquer jeito, o que der, vou dar o meu melhor e é isso aí, e tudo bem, e não tem problema. É difícil, mas é a chave para você ficar mais tranquilo, para você ter mais paz interna. Eu acho, Já o seu melhor. no meu caso, você tem que fazer também uma homenagem assim. Alguém tem que ceder mais, eu acho. E no caso, sem dúvida, né, várias, tipo, Você tá falando ser CD mais médico e ter uma banda. Não, só esclarecer, você tá falando CD mais casal homem e mulher, é isso? Isso, não, de ceder do tipo assim, cara, pra ela fazer isso, alguém tem que estar no. Não, e aí, mas é tipo isso. Não dá Não, mas é que tá. Você falou da estabilidade do casal também. É, Porque se há uma disputa também, total. é bem complicado. É time, cara. É time. É time, É é Chile. Não, eu falo, casamento é loteria. Assim, a gente falando parece que né, tudo é as mil maravilhas pra todo mundo, o que não é verdade. Mas é um time. É um time. É uma Eu falo uma relação coisa pra de- Fernanda que ela fica puta. Fala, Mas, então, mas eu falo assim, casamento é, além de tudo, é ter um sócio numa empresa chamada sua vida. E ela acha que isso é desromantizar o casamento. Mas não é. Você tem que ter um sócio de vida. E como qualquer sócio, como qualquer parceiro na vida, se vocês não olham para o mesmo lado, aquilo está fadado a não dar certo. Lógico, vão ter momentos, cara, que olha mais para cá, olha mais para cá. Normal. Né? É que as Crises mudam, são, né? os desafios mudam. Nos momentos. Homens e mulheres reagem a problemas de maneira completamente diferente. Né? Isso às vezes é um problema de acertar a visão. Mas assim, é um sócio para a vida. Você está hoje numa posição que você tem uma responsabilidade gigantesca, como você falou, como gestora, pesquisadora, mãe, etc e tal. O Rodrigo vai ter que entender uma hora que você vai falar assim, ó, cara, segura o rojão que agora eu preciso fazer tal coisa. Exato. Entendeu? Então, assim, no momento que você enxerga que aquilo ali é não é uma empresa, mas assim, é um plano de vida, fica mais fácil. Mas uma coisa que eu achei legal, eu acho que é bacana fazer né, uma reflexão aqui a maternidade te exige muito, mas ela também te devolve, né? Nossa. Você falou assim, não só da parte emocional, mas como evolução de mulher. Então você falou assim, eu me tornei mais
tolerante, eu me tornei menos exigente de mim mesmo. Então, assim, talvez um grande trunfo é como você é, Lucila. Você é uma Lucila mãe, talvez melhor pesquisadora e melhor gerente e melhor... E você sabe que é isso mesmo. Hoje eu sinto que a gente consegue aproveitar muito mais o nosso tempo, que a gente acaba... Antes, assim, você tem tempo para ficar tomando vários cafés no dia. Não que isso não seja importante. É extremamente importante, né? As nossas conversas são sempre muito importantes. Você tá se socializando. Mas você acaba falando, não, tudo bem, você acaba tendo esse equilíbrio, assim. É mais motivador, porque além de tudo, hoje, quando você pensa em crescer, você está pensando em crescer não só por você, não só para você ter a melhor terapia para os seus filhos, mas para eles também terem uma boa qualidade de vida no futuro, você conseguir pagar uma boa escola, você ter não sobrecarregar, no meu caso, o marido, né? Porque hoje não é só dele a responsabilidade do lar, né? Acaba sendo minha também. Isso, de uma certa forma, para ele, ajuda também, ele não tem que pagar escola, todas as funcionárias, tudo. Então, acaba que a gente entra numa certa harmonia. Mas é o que eu disse, não é que todo dia é assim. Nem obviamente, tem suas crises, há os Armagedons, né? com certeza. E tem hora que você sabe assim, putz, final de semana. Amo ficar com os meus filhos. Hoje eu tento a maior parte, mas vai ter final de semana que você vai dar plantão. Você vai ter final de semana que você vai estar viajando. Alguém para você viajar. Vai ter final de semana que você vai ter que dar aula, estudar, fazer, preparar a aula. Isso também gera crise, obviamente. Eu não sou perfeita, né? Ninguém é. Eu vários momentos. E aí eu me recorro à terapia, me recorro a outras mães que vivem o mesmo momento. E hoje eu sinto que nós, mães médicas, que estamos mais ou menos na mesma, passando por aquilo, a gente se fortalece também. Isso que me juntou, você perguntou da faculdade. Minhas amigas, a gente se juntou muito por isso. A gente era médica, mãe, e ficamos mãe mais ou menos na mesma época, descobrindo junto. Hoje, eu vejo a minha irmã, que queira ou não, ela passa por esses mesmos desafios, tem filho pequeno, tem que dar aula, tem que fazer podcast, tem que não sei o quê, e uma acaba dando força para a outra. Não, tudo bem, não tem problema, vamos que vamos, a rede de apoio tá aí, e a gente vai se ajudando, né? Sim, e que mensagem você daria para quem tá começando a carreira e tá pensando assim, vou ser mãe, não vou ser... Vou ser pesquisadora, Qual que é o médico, conselho que você fala assim, para quem quer ter filho e para quem não quer ter filho também? Eu acho que cabe você, né, acho que você tem dois momentos muito... Você tem uma época, você tem uma carreira muito significativa antes de ter filho e depois. O que você daria de conselho para mulher que tá começando? Assim, busca os seus sonhos. Eu acho que cada um tem um sonho e a vida é motivada a sonhos. E não pensa que você vai conseguir, não fica muito pensando como. Eu acho que você tem que imaginar o ponto final daquela história. Então, assim, se você quer mãe, imagina que você vai ser uma boa mãe. Você já tá ali naquele papel. Nem fica pensando como eu vou ser boa mãe, em que momento perfeito da minha vida eu vou ser mãe. Não, obviamente você tem que ter um planejamento, mas é isso, nem tudo na nossa vida é perfeito e planejado. Já se coloca assim, eu vou ser mãe, eu vou conseguir ser mãe, se imagina sendo mãe, se imagina... a mente da gente ajuda muito nisso, né? Você imagina você naquele local que você quer do seu trabalho, onde você quer trabalhar, como você quer, e não precisa se forçar, porque eu tenho que percorrer esse caminho. Tem que trilhar desse jeito. Eu acho que percorra os seus sonhos e se enxerga já dentro dele. Pelo menos é o que eu sempre fiz, assim. E como eu vou chegar nele? Se eu vou ter percalços, se eu vou ter perdas, se eu vou perder mais do que ganhar... Mas assim, você chega lá, entendeu? E isso eu continuo, a vida é feita de sonhos, né? Então, não tenta ter uma trajetória perfeita. Isso eu já desencanei. Lembrando que eu falei para vocês, a faculdade de medicina que eu queria. Eu queria a USP. Eu queria a USP, eu queria a USP, eu queria a USP.
E ó, o que aconteceu? Tantas mudanças na minha vida e no final das contas onde eu tô e o que aconteceu, quem eu fui. Então, Não tinha como traçar tudo isso, Não tinha né? como imaginar. às vezes vai dar até umas lambadas que você fala, putz, Você já teve que aceitar uma imperfeição, que você está falando logo no começo dessa jornada. Você queria uma faculdade, acabou indo para outra, seus pais falaram, não, outra. segue E essa, talvez estamos te dando mude essa de ideia, oportunidade. muito nova, né? Pode mudar ainda de ideia várias vezes. É. E eu também, o que eu tento fazer, não é sempre que é assim, mas a partir do momento que a gente vai ter encruzilhados o tempo todo, né? Uhum. No seu dia a dia, né? Você tem que decidir por um caminho ou por outro. Claro. Vou pro Oeste por aqui, por aqui. O dia inteiro você tem decisões. A partir do momento que você toma uma, tenta não lembrar mais da outra. É difícil. Difícil. Isso é muito difícil. Então, assim, a partir do momento que eu decidi, vou voltar para São Paulo, vou voltar para... Eu não ficava mais pensando, como era a minha vida Como seria, né? maravilhosa, Wilson, podia ir andando a pé, segura. Não, tô aqui. E acho que para tudo na nossa vida, a gente pondera muito, mas a partir do momento que você toma um caminho... Mas, gente, falando assim, parece que é tudo perfeito, né? A gente tem muitas imperfeições, né? E é o que eu tento fazer hoje em dia. Agora, imagino que você tem uma trilha sonora e talvez um respaldo que não seja só médico, é isso ou não? Ou eu imagino que você tem muito tempo para ver muitos filmes nessa rotina sua. Ler muitos livros. Ler muitos livros. Você brincou comigo, você falou assim, Fábio, eu só vejo filme em avião hoje em dia. Livro de criança. Faltou, você podia ter trazido aí. É verdade, é verdade. Em compensação, Cocomelo, com certeza, ela deve estar atualizada. Mas o que tem passado atualmente? Porque eu tinha a época do Backyard, existe ainda Backyard? Cara, a última que eu... Eles que davam mal demais. Cara, a Backyard. última que eu via que eu gostava muito, eu gostava, Peppa Pig. Cara, eu gostava de Peppa Pig, cara. Eu dava risada de Peppa Pig, cara. Tinha um humor de adulto, cara, às vezes. Cara. Eu assisto até hoje, né? Porque agora... Caiu, existe. 2 anos. Caiu, existe. Que é canadense. O menino tem a cabeça raspada. Pocoyá existe, Hiato. Cocomela. Cocomelo, Hiato muito grande. É que agora a parte legal é que o Lucas já tá na parte de Jurassic Park, daí eu gosto. Bob o Ah, é bom. Construtor. Assisto Bob o todos com Construtor. ele. Cara, Bob o Construtor eu já vi. E Thomas e seus amigos? É o pior. Seus É o pior. Ela odiava Thomas esses Era o mais chato que tinha. Nossa, Patati Patatata é a música da vez. Ainda bem que eles têm a versão da nossa época, né? Super fantasticamente. Tinha uns vídeos de... Bom, que eu só tenho mulher, então... Tinha os de princesa, tudo. Mas era música clássica, assim. Já... mas tem uns desenhos bons também. Tinha os... Eu acho que... Frozen. Vamos ver o que trouxeram. Vamos ver o que era a doutora Lucia. Não, Podia ter Não, óbvio que vergonha. mas Ah, só tem médico em tudo quanto é lugar. vamos lá. Só pra quem tá ouvindo a gente. Tem 4 livros aqui, ó. São os inesquecíveis. Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell. O Físico, de Noah Gordon. Zelota, a Vida e a Época de Jesus Nazaré, de Reza Aslan. E Esses demônios. Anjos e Demônios, do Dan Brown. Brown. Então começa falando pra gente, Lucila. Médico de Homens e Almas. Por que você gosta desse livro? Esse é sensacional. Você lembra né? com que idade? Eu li ele eu li 2 vezes. Eu ganhei na faculdade. Eu li ele, acho que foi lá para 2007, foi na época que eu tava aí com o Rodrigo. E aí, assim, é lindo, né? Porque ele conta a história de São Lucas, acho que envolve tudo o que a gente quer ser, né? Como médico. E o primeiro questão- paciente que fala no livro é uma criança com leucemia aguda. Exatamente. E o Lucas, né? Que eu sempre tive sonho de pôr Lucas no meu filho. O seu for filho culto por desse São livro. Lucas. Ah, Desde quando o senhor falava, se eu tiver um menino... vai ser Lucas. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar, E então, que no não é livro ele é coincidência. chamado de Lucano, não é? É isso? É. Bom, o físico, acho que quem fez medicina, no final das contas, já Todo mundo Minha filha leu. já leu já. Eu já li também. Minha filha já leu também. Não, eu li, mas... Que é um erro de tradução, né? The O Physicist. exatamente, não tem nada a ver com o filho. É The Physician. Physician. The Physician. The Physicist é o físico em inglês. The Physician é médico. Mas é sensacional. né? E ele tem toda essa... Ele até mentiu quem ele era, pra ele conseguir fazer medicina. E ele vai fazer o fellow dele na medicina Com oriental. AVC, né? O AVC. O Zelota é um livro bem interessante. Eu já li ele há algum tempo atrás e agora eu comecei a reler ele, na verdade. Ainda mais pela situação que a gente tá, que mostra assim, não é Jesus Cristo só o que tá na Bíblia, né? Uhum. Seria o Jesus Cristo como a pessoa, o político da época.
os momentos que ele tinha de revolta, quando destruiu tudo. Mais humanização, né? Mas e aí traz esse contexto histórico, ele é um historiador, né? O Reza. Reza. Uhum. Então, deixa eu assim, ele ver, é por bem que Zelota interessante. o nome? Porque ele é como se fosse o líder que chamava Zelota na época. Interessante, nunca li. Interessante. E Homens, e Anjos e Demônios, assim, como Código Eu adoro esse Esse Aí Eu é adoro quando a esse livro. gente mergulha numa... Eu acho sensacional, porque esse cara surgiu do nada. Exato. E a teoria que ele faz em cima da Santa Ceia, né, que não é dos anjos e demônios, cara, é muito boa. É muito entendeu? Não tem nenhum respaldo científico, mas o cara é um gênio da excelente, conspiração. excelente. São melhores Você no acha filme. que realmente é verdade? Total, praticamente é total. Fui assim lá no Vaticano e ficava, gente, onde que tem aquela sala? Onde será que Mas você sabe que tem um livro que existe até tem um livro chama Santo Grau, Santo Sangue, que é da década de 80, que é uma teoria de conspiração, que é de onde o cara tirou o código da Vinci. Exato. É impressionante. Você acha que ele realmente tem uma família? É impressionante. Eu, depois disso, assim, esses são os clássicos, né? Depois eu tive livro de autoajuda, que eu falei, Fábio, você quer contar que eu conto os meus últimos livros? Mas fala um pouco desse Our Soul's Plan que você tá lendo. Não terminei, é o livro que eu tô lendo atualmente. É que fala que quando a gente vem pra Terra, a gente vem já sabendo que a gente decide antes que a gente vai enfrentar alguns desafios aqui. É tudo alguma coisa que depois você esquece, você não sabe que você optou por aquilo. Mas foi algo então tem gente que optou por uma jornada. Exato, para sua evolução, para o seu crescimento. E aí cada episódio vai contando a história de uma pessoa. Ele é interessante. Tô lendo a versão inglesa, é bom que a gente também Treinar inglês, nosso vocabulário. É verdade, é verdade. Mas ele é interessante. Esse é o livro. O Zelota eu pego para ler, ainda mais por causa, né, eu acho interessante, né, mais sobre história. Você já leu Agora Spinoza? Não li. Eu achei agora Não. Pedra Elétrica do meu pai. Acho que você vai gostar. É É um Jesus mais ligado à nossa realidade. Menos bíblico e menos bíblico. O Zelota é menos bíblico. É, por isso que eu falei. E eu acho que vale a pena. Spinoza é um judeu, na verdade, por fugido da Inquisição, mas ele é português, né? Mas nasce e vive na Holanda, e você vai gostar. Se você leu o Zelota e gostou, sobre Spinoza, muita gente fala, já deve ter ouvido algum filósofo falar assim, eu sou ateu, mas talvez eu creia no Cristo de Spinoza, que é menos bíblico e mais próximo do que a gente queria. Da pessoa que deve Com ter sido força, realmente. ligado à natureza, ligado à música, ao prazer, não vê o prazer como uma coisa deletéria ou pecaminosa, enfim. Não, eu tava dessa fase. Mude sua vida, mude seus hábitos. Eu li esses daí tudo. Oh, meu Deus. Depende da fase, né, que a gente tá Um vivendo. monte com certeza. Tem um canal agora lá que eu acho ótimo. Eu tenho mais discos do que amigos. Esse cara é muito bom. Esse é muito bom. E falando em discos, Leão. Ai, que vergonha. Leão. Não. doutora Lucila NK escolheu 4 músicas que representam Nossa, o NK é libanês, afinal mesmo, né? Os dois são. Porque as duas avós eram italianas e os dois avós libaneses. Quem Então são aqui esses no dois? canto superior esquerdo nós temos Ibrahim. Não, Jorge Mateus. Jorge Mateus. Eu jamais reconheceria. Adoro Jorge Mateus. Eu acho que é a música da faculdade. É que eu sou mais sei velho. Todas as músicas de Jorge Mateus querem nesses últimos shows dele. Sou fã deles. Não é à toa que vocês podem me zoar. Mas eu entrei. Você cantaria na 3 festa. clássicos deles. Não precisa cantar. Olha, Não é eu necessário. adoro. Não, mas assim, o Rodrigo não gosta muito de sertanejo. Né? E aí, só que eu acho que anima qualquer festa. Você quer fazer uma festa que tem todo mundo dançando, põe uma dupla sertaneja. E De onde aí, eles são mesmo, Jorge Mateus? acho que é de Goiânia, não é? Não sei. Não sei. Eu sou fã de Não sei. carteirinha. Não, eu sou da geração antiga do sertanejo. Então, Jorge você falou- Mateus. Você falou de sertanejo, tudo bem, mas a gente precisa falar que eles são sertanejos, mas não, mas precisa falar que o segundo hino brasileiro Evidências. Claro, com certeza. Vamos lá, eu sei que, gente, olha, eu tenho uma amiga minha que fala que eu sou, você fez medicina mesmo? Como você fez medicina? Você sabe todas as músicas sertanejas. Eu falo, na hora que tá no carro, né, ou é podcast, mas aí eu mudei. Foo Fighters eu amo. Foo Fighters, ó, canto superior direito, Jorge Mateus ao lado de Dave Grohl, sua banda, Foo Fighters. Só pra representar meu lado do rock. No rock, sim, eu ouço
adoro. Na minha adolescência, era igual eu falei, né? Legião Urbana, Engenheiros da Melhor Bahia. Legião Urbana. E aí depois, assim, inglês, das americanas, acho que eu Foo Fighters é uma que você mais gosta. eu gosto muito de Foo Fighters. Acho que pela história do Foo Fighters. Mais alguma banda americana? Green Day, você falou que você Green ouvia. Days, eu Eu gosto de Coldplay, que é inglês. Coldplay. Green Mas Coldplay Day. não é Não é? americana, É é britânico. inglesa, né? Google Ah. Dolls, adoro. Aí, Tem esses dois aqui, ó. dois. Explica pra gente, quem são esses boas dois? dicas aí. Acho que ninguém vai saber muito bem. Mas são a minha fase de música mais de cristã, Uhum. né? Acho que essa é a palavra certa. Eu Gospel. aprendi. Não é o gospel, mas É um gospel mas é americano. gospel, É gospel. gospel. a definição. Né? E é um gospel americano. Eu aprendi essas duas músicas quando eu estava nos Estados Unidos, as duas bandas quando eu estava nos Estados Unidos. Lá tinha na rádio. Lá, é engraçado que nos Estados Unidos é muito forte. Muito forte. É porque Cena lá, na eu música, até falei isso né? na minha discoteca, porque eu gosto também, tá? Segmento. É muito grudado com a raiz americana de música. Então, o country navega muito com o gospel, e aí você tem as várias vertentes que entram no rock mais cristão, que eles chamam de white rock, uma coisa assim. E entra junto com folk e tudo. Então, é muito forte lá. Não precisa ir longe. Creed, que é uma banda que fez muito sucesso, começou como uma banda. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, exatamente. E aí elas são bandas assim, igual House Fires, né? E na verdade eu adoro os dois, né? A que fez o Oceans ali, aquela cantora, ela é fenomenal. Eles são letras assim muito lindas e eles cantam às vezes em acústico, Capela. um vozeirão. Você vai mergulhando na música, e você vai vendo os instrumentos perfeitamente e as letras que São bonitas. toca seu A gente coração. põe depois um link, então. Da... Sim. Podia pôr. Acho que põe no todos link. do House Fires, assim, eu amo. Legal, Todas. legal. Põe um link. Eu acho que é interessante a gente Põe no trazer link. A diferentes. gente sempre gosta de... E é um rock, assim, tem uma pegada como se fosse country, meio rock, Aham. e assim, não é católica, né? Não tem nada a ver com catolicismo, é cristã, né? É cristã. Fala de Deus. Mas tem um cenário brasileiro enorme de banda, assim. Mas Tem, fala- a Oficina G3, pô. Uhum. Os caras são uns monstros. É. A Oficina G3 é Bem, mas talvez é- a maior banda de rock. A religião gospel. sempre foi uma coisa muito presente na sua vida ou você sente que nos últimos anos ficou mais presente? Como que é isso? Interessante, né? Você vai ver, eu fico me questionando, porque quando você seleciona os livros, sempre tem Jesus, né? Sempre foi. Eu acho que é o que me dá força, na verdade. Eu não digo assim religião, porque eu já tive a fase que eu ia todo domingo na igreja. Uhum. Nos Estados Unidos mesmo, eu amava ir, porque a mulher que cantava lá na igreja, ela era fenomenal, tocava meu coração. E aí até aquela coisa de você não se cobrar. Hoje eu não consigo Uhum. todo domingo, mas eu acho que é questão da fé. A fé sempre esteve presente, assim, eu tenho muito forte dentro de mim. Eu acho que é até isso que me ajuda a entender várias coisas e dilemas da minha vida, sabe? Então, acho que até por isso, assim, quando eu tenho algum desafio importante, eu ponho uma música dessa. E até minhas amigas brincam, porque às vezes uma tá passando por dificuldade de falar, ouve essa música que você vai se sentir melhor. E me dá uma coisa, acho que cada um, né, tem um jeito. Sim, com certeza. Acredito totalmente. Cada um ressoa de uma maneira, não tem jeito. É verdade. Conhecemos nesse programa, talvez, uma parte importante, uma conexão Marília-Houston, Escola Paulista. Mas eu no diria o Líbano seguinte, e- esse foi o primeiro episódio, a gente precisa de um segundo para ela falar somente de Karen e Karen. Gente, a gente falou nada de medicina. Exatamente. hein? É! Mas essa era a ideia, essa era a ideia. Essa era a ideia. Essa era É. Eles resgataram alguns sentimentos bons. Não, Mas que a bom, gente que bom. não Fico devia feliz, fazer fico isso, alguém feliz. chorar, foi ótimo, abriu o coração. Fez uma declaração pro marido. Rodrigo, Imagem agora. Pais. Rodrigo, tá devendo a Quase gente, hein? cerveja pra gente depois. Não, vocês são ótimos pais. Eu acho que vocês estão. Obrigado. Os filhos de vocês vão ter muito orgulho dos pais que vocês, com certeza. Tomara. Ótimo. Obrigado. Continue com a gente, pessoal. E é só o primeiro de várias collabs. Collabs, Virão Happy aí, Hour, hein? Conexão é massa. Conexão é Um massa. podcast sério, um podcast nem Zoeiro. tanto sério. E é isso aí. Gente, Obrigado, Lu. obrigado a todos. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Obrigada.